Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Oséias, Oséias capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 9 e capítulo 3, do 1 ao 5. Oséias, ele é o primeiro profeta menor. Nós vamos fazer um estudo sobre o livro de Oséias. Os irmãos encontraram? Logo depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, vocês encontram o livro de Oséias. É um livro pequenininho, por isso que ele é difícil de encontrar. Oséias, encontraram? Vamos fazer a leitura, né? Casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Boaz, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblai, e ela concedeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá não compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavalheiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concedeu-lhe, deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Agora no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Diz o seguinte: disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera com o Senhor, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, compre-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem sereis de outros homens. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem reis, sem príncipes, sem sacrifício, sem coluna, sem éstula sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oremos nesse momento. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, toda honra, glória, louvor, exaltação sejam dadas a Ti, ó Deus. Nessa manhã, ó Pai, nós Te clamamos, ó Pai, que o agir do Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar nos ajudando, ó Pai amado, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, ó Pai amado, que única e exclusivamente a Ti seja pregado nessa manhã, ó Pai, que possamos estar com os nossos corações abertos, nossas mentes cativas à Tua palavra, para ouvirmos, ó Pai, aprendermos dela e colocarmos em prática tudo que iremos aprender nessa manhã, ó Deus. Nós Te louvamos e desde já Te agradecemos e Te suplicamos por Tua ajuda, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor amado. Nós vamos trabalhar nessa manhã com o tema Abandonando o Deus da Reconciliação. Então, Oséias, ele é um profeta que ele pregou em Israel, principalmente no Reino do Norte, nos dias mais próximos desse reinado. Então, no tempo de Oséias, governava o rei Jeroboão II, que foi o rei que governou por maior tempo a Samaria. Então, ele passou 41 anos governando. Então, esse tempo foi um tempo próspero,
e o reino do norte, nesse tempo, vivia tempos de paz. Isso também acontecia no reino do sul. Então, no reino do sul também foi um reino de paz, e alguns homens governaram com paz, como Uzias, Jotão. Infelizmente, nessa genealogia, nós vamos ver, nessa linhagem de reis, nós vamos ver que existe Acaz no meio, que foi um rei mau. E nós vamos começar a perceber que após a morte do rei Jeroboão II, o reino do norte ele vai começar a entrar em um processo de decadência progressiva. Nós vamos ver que esse povo começa a criar conspirações políticas, a assassinar os reis que vinham suceder. E nós vamos ver que começou a ocorrer uma corrida para a apostasia. Então as pessoas começaram a abandonar o Deus verdadeiro e se dedicarem a outros deuses e viverem em iniquidade e em pecados sem limite. Então, após a morte de Jeroboão II, nós vamos ver que o cenário do Reino do Norte era um cenário de fragilidade política, fragilidade econômica, social, espiritual. Então, nesse meio, eles começaram a buscar ajuda em outras civilizações. Então, nós vamos ver que o norte ele foi buscar ajuda com a Síria, nós vamos ver que o sul ele foi buscar ajuda com o Egito, mas, contudo, nós vamos ver ainda mais que quanto mais esse povo se afastava de Deus e quanto mais esse povo buscava ajuda em outras civilizações, mais esse povo se afundava, mais esse povo necessitava da ajuda de Deus, mais eles eram cativos dessas outras sociedades e mais oprimido esse povo eles se tornavam. Em busca de compreendermos aqui o cenário real de como tudo ocorria, eu vou pedir que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, que nós vamos recorrer durante todo o livro de Oséias a alguns textos para nós entendermos o cenário verdadeiro que estava acontecendo e o que estava acontecendo com o povo de Deus. E eu convido os irmãos a abrir aí logo de início o capítulo 5, e quem achar pode ler o verso 13, por gentileza. Nós vemos aqui que o povo do norte ele começa a correr a outras civilizações. Efraim aqui é um nome também dado ao reino do norte, pois sempre que nós ouvirmos a palavra Efraim, isso vai estar referindo ao reino do norte. É um termo usado. Então ele busca ajuda em outras civilizações. Contudo, nós vamos observarmos e entendermos que o que o povo necessitava não estava na ajuda de outras civilizações, nem em ajuda política, mas o que o povo precisava era retornar a Deus, pois eles estavam se afastando rapidamente. E as coisas começam a ficar difíceis para o reino do norte, e eu convido os irmãos a abrir aí o capítulo 4, o verso 1 e 2, quem achar pode ler. Então aqui a gente começa a perceber qual era a realidade do povo. Se vocês observarem aí no finalzinho do versículo 2, parece que toda a tábua da lei, todos os 10 mandamentos, eles foram infringidos e quebrados. Então nós vamos ver que o povo começou a adulterar, a matar, a criar novos deuses, a levantar estátuas. Então nós vemos que o povo ele se afasta totalmente de Deus e esse reinado ele começa a ficar literalmente um caos. E esse reinado ele entra em caos. E nessa tentativa de resolver o problema de Efraim ou do reino do norte, nós vamos ver que as coisas só pioravam a um ponto de não apenas o povo estar sofrendo, mas também toda a terra estava sofrendo. E quem tiver aí com esse versículo aberto, pode ler aí o verso 3, que ele vai nos dizer o que estava acontecendo com a terra.
Então nós vemos que com a impiedade do povo, não apenas o povo estava sofrendo, mas também toda a ecologia, todo mundo estava sofrendo. Então nós vamos ver que aqui sofria o homem, mas sofria o animal, o peixe, a ave e tudo que rasteja ou anda pela terra estava sofrendo nesse momento por conta da impiedade do povo que se afastava do Senhor. E Oséias, ele é chamado justamente para denunciar toda essa crise que estava acontecendo e explicar que o que estava acontecendo não era por conta de problemas políticos, sociais ou econômicos, mas sim o que estava acontecendo era por problemas de distanciamento que o povo estava do Senhor. Então o povo se afastava do Senhor. Então o profeta, ele é chamado para denunciar, e no capítulo 4, 6, ele diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeita o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então nós vemos aqui que a crise estava tão grande que aqueles que foram chamados para ensinar, para continuar ou para levar a palavra do Senhor, eles estavam abandonando a palavra do Senhor, eles estavam deixando a palavra do Senhor e a palavra do Senhor não era mais proferida naquela nação. Então o povo não conhecia, ou os que estavam nascendo não conheciam mais o Senhor. E aqueles que viveram no tempo do rei Jeroboão II, que conheciam o Senhor, eles também tinham deixado de lado a palavra do Senhor e se afastavam ligeiramente do Senhor. No verso 4, 11, nós vamos ver o que estava acontecendo com esse povo, que ele diz assim: a sensualidade, o vinho, o mosto, tiram o entendimento. Então nós vamos ver que aquele povo ele estava rendido à embriaguez, rendido à imoralidade. Então eles não tinham condições nenhuma de discernir sobre a verdade ou de viver de acordo com a vontade do Senhor, porque eles tinham afastados do Senhor. No capítulo 6, verso 6, nós vamos ver a seguinte expressão: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento mais do que holocaustos. Então nós vamos ver que o povo começou a multiplicar os seus artifícios religiosos. Então eles começaram a integrar coisas que não eram para ser integrado e adorar outros deuses. E o Senhor vem dizer aqui que o que ele queria não era religiosidade ou sacrifícios vãs, mas ele queria que o povo tivesse com seu coração conhecendo ao Senhor e dedicado ao Senhor, trabalhando para conhecer o Senhor. Por isso que ele diz no finalzinho que sacrifício, não quero sacrifício e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então era o que ele queria, que o povo conhecesse a Deus e não realizando holocaustos sem fundamentos para outros deuses que não ao Senhor. Nós vamos notar que toda essa estabilidade do povo, ela acontece justamente por isso, quando falta-se a verdade, quando não se tem a verdade, quando não se prega a verdade, quando não se ensina a verdade, o povo ele fica a mercê, ele fica confuso e ele não compreende o que acontece. E nós vemos isso no nosso cenário hoje em dia. O povo não conhece a Deus, ele acha que conhece a Deus mais superficialmente, diz que é filho de Deus, mas ele não conhece a palavra do seu pai, não entende o que o seu pai quer e o deseja, então eles vivem confusos, eles não sabem o que querem, eles andam cegos, eles andam sacrificando a outros deuses sem perceber e se afastando cada vez mais do Senhor. No capítulo 6, ainda o verso 1, se alguém puder ler, eu agradeço. Então aqui nós temos um convite, o convite que aquele povo recebeu para retornar ao Senhor. Contudo, se nós percebermos, essa vinda, esse retorno que acontecia naquele momento, naquela ocasião, era uma vinda rasa, superficial. É o que acontece muitas vezes em nossos dias, quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldades, quando as coisas apertam, a gente recorre a Deus. Mas quando as coisas começam a melhorar, rapidamente a gente começa a se afastar do Senhor. Isso porque essa busca não foi uma busca verdadeira, mas uma busca rasa, uma busca superficial, e a gente começa a nos afastarmos do Senhor. No capítulo 6, 4, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. É justamente isso que nós estávamos falando, que foi uma busca passageira. Então o povo, quando começava a sofrer, voltava-se ao Senhor, mas era muito raso, muito superficial, e logo eles se afastavam
do Senhor. Nós vamos ver que cada vez mais esse povo, ele se atolava no mundanismo, ele se atolava em seus pecados. E no capítulo 7, no verso 8, ele vai dizer o seguinte: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. E aqui ele vai trazer uma alusão de um padeiro, e ele trazendo essa alusão do povo de Israel, que começava a se misturar com o povo do mundo e a viver a cultura daquele povo e adorar outros deuses. Então ele traz a alusão de um padeiro. Ele diz que o povo é como um pão que não é virado. Isso quer dizer o seguinte, que é um pão que não foi virado, ele vai queimar. Contudo, queimou um lado, mas o lado de cima que não foi queimado, mesmo assim ele não presta, ele se torna inútil. Então era aquele povo não prestava, estava se tornando cada vez mais inútil. E nós vamos ver que essa devassidão, ela era tão grande, essa corrupção era tão galopante e ela avançava tão rápido, que o Senhor vai dizer lá no capítulo 9, verso 9, o seguinte. Patrícia, se tu achar, lê aí, Patrícia, por gentileza. Nós vamos ver aqui que ele vai usar uma expressão que vai denotar quão grande era a corrupção daquele povo. Ele não apenas diz que a corrupção do povo era grande, mas ele usa 3 letrinhas no início que diz assim: muito grande era a corrupção. Então essa corrupção não era apenas uma pequena corrupção, mas o povo ele estava se corrompendo rapidamente, a galopes, rápido. E esse povo começava a se afastar. Quanto mais buscava outros deuses, mais esquecia do Senhor e mais se afastavam da vontade do Senhor. E se aproximavam ou já estavam vivendo em apostasia. Então, no capítulo 11, verso 7, ele vai dizer o seguinte: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é cogitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então nós vamos ver, prestar aqui atenção, que a crise do povo era tão grande, que quando eles clamavam para que o povo voltasse a Deus, porque aquele ali era o ponto-chave, porque aquela nação estava passando por aquele momento difícil, era de afastamento da Deus, mas quando cogitava que aquele povo voltasse para Deus, eles não o faziam, eles não voltavam. Então ninguém se voltava mais a Deus, ninguém buscava mais a Deus, não existia um homem que estivesse desejando em seu coração voltar a Deus. Aquele povo ele estava completamente rendido aos seus ídolos. E nós vamos ver que a situação ela vai sempre piorando. E lá no capítulo 13, 2 diz o seguinte: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo os seus conceitos, todas as obras de artes, e dizem: sacrificai a eles. E no finalzinho ainda diz assim: homens até beijam bezerros. Então a gente começa a ver a que ponto aquela civilização, que era uma civilização cristã, que conhecia a Deus, ela chegou. Ela se afastou de Deus a ponto de pegar todos os seus recursos, todo o seu ouro, sua prata, fazer imagem, se ajoelharem, adorarem aquelas imagens e até beijarem aquelas imagens. Então o povo ele estava completamente entregue às suas ilusões e ao seu paganismo. E aqui, diferentemente dos outros mensageiros que já passaram por Israel, pelo Reino do Norte, nós vamos ver que Oséias ele é levantado de uma forma diferente. Porque nós sabemos que todos os profetas que estavam sendo enviados naquele momento, eles estavam perseguindo e matando. E Oséias ele usa de forma diferente. Então Oséias ele não traz mais uma mensagem, mas Oséias nesse ponto ele seria a mensagem propriamente dita. Então a vida de Oséias seria a mensagem. E a mensagem de Oséias, ela traz a alusão de como o povo estava vivendo, aquele relacionamento infrutífero, infiel. E nós vamos ver isso aos poucos. Então nós vamos ver que toda a mensagem do Velho Testamento, ela traz a alusão de Deus como esposo e da igreja como noiva do Senhor. Mas uma noiva que sempre permaneceu infiel e sempre esteve infiel. Nós vamos ver que, mesmo a igreja permanecendo infiel, o noivo ele sempre amou aquela igreja, ele sempre fez tudo, sempre fazia tudo pela igreja, mesmo ela sendo infiel, ele permanecia fiel à esposa, mesmo essa esposa se afastando e vivendo de forma a desagradar ao noivo.
Então Deus vai falar para Oséias, lá no iniciozinho, quando a gente leu, ele vai dizer que Oséias deveria casar com Gomer. Gomer era uma mulher prostituta, e que Gomer, ela não iria ser uma mulher fiel, mas ela abriria mão da fidelidade. Então seria um casamento com infidelidade, um casamento onde Gomer seria sempre uma noiva infiel, demonstrando como era Israel naquele momento, como é o povo de Deus naquele momento, e até hoje acontece. Então ela era casada com Oséias, mas ela permaneceria na infidelidade, ela permaneceria tendo relacionamentos comprometedores, e isso representava verdadeiramente a Israel, o que Israel fazia com Deus. Mas nós vamos ver que não apenas o casamento de Gomer com Oséias representava o que o povo estava fazendo com Deus, mas também os seus filhos. E eu convido os irmãos a voltarem lá no iniciozinho, no capítulo 1, para a gente ver detalhado, e eu peço que alguém leia o capítulo 3, Oséias 1, o verso 3, capítulo 1, verso 3. Eu quero que vocês prestem aí, frisem a expressão, quando ele diz aí, no verso 3, cadê aqui? Foi-se, pois, tomou Gomer, filha de Diblai, e ela lhe concedeu, e eu quero que vocês frisem essa frase, e lhe deu um filho. Aqui nós temos a certeza de que esse filho, ele era legítimo de Oséias, esse filho era de Oséias, fruto do seu casamento com Gomer. Então, o Senhor vem e diz para Oséias que ele colocasse o nome desse filho de Jezreel. Jezreel, se a gente for observar o significado, é um significado muito bonito, que é aquele que semeia ou aquele que espalha. Mas aqui nessa mensagem, Jezreel, ele vai estar referindo-se a um local onde houve uma grande chacina, um grande derramamento de sangue, onde a dinastia, tanto de Jeú como a dinastia de Acabe, foram destruídas nesse local. Então, Jezreel, para aquele povo, naquela época, naquele período, não era o significado do nome, mas sim o significado do local. Chacina, derramamento de sangue. E você poderia estar imaginando, imagine Oséias andando pelas ruas de Samaria, e alguém para Oséias e pergunta, qual é o nome desse menino? E Oséias diz, Jezreel. Então, no momento, ele não iria pensar no significado do nome, mas pensar no que acabava de acontecer, que Jezreel era um lugar de chacina, um local de derramamento de sangue. E possivelmente a pessoa iria perguntar, e por que tu colocasse um nome tão pesado no teu filho? E Oséias iria responder, porque isso é o que vai acontecer com o povo de Israel. E mais em seguida, nós vamos ver que no verso 6... Quem puder ler aí o verso 6 do capítulo 1, quando ele tem mais um filho. Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor já diz assim, tomou ela, concebeu e deu à luz a um filho. Diferente da expressão do primeiro que diz, e lhe deu. Aqui ele só diz, e deu um filho. Possivelmente esse filho não era de Oséias. Esse filho possivelmente já era filho da prostituição daquela mulher. E o Senhor ordena a Oséias que coloque o nome dessa filha de desfavorecida. Aí você, mais uma vez, você imagina Oséias caminhando pelas ruas de Samaria e alguém para Oséias e pergunta, qual é o nome da tua filha? E Oséias vai e diz, o nome dela é desfavorecida. E a pessoa vai indagar, desfavorecida, tanto nome bonito que tinha para colocar, por que tu colocasse esse nome desfavorecida? E Oséias olha para aquela pessoa e lhe diz, porque esse povo não mais terá o favor de Deus. E mais em seguida, a palavra do Senhor vai dizer no verso 8, se alguém puder ler, que ele tem mais um filho. Então nós vamos ver que aqui tem um outro filho, e ele não mais diz que lhe deu um filho, nem diz deu um filho. Possivelmente esse filho, Oséias já sabia que esse filho era filho da prostituição, não era filho dele. E o Senhor, mais uma vez,
diz a ele que coloque o nome desse filho, não meu povo. Possivelmente Gomer nesse momento já chegava a altas horas, não dava satisfação ao seu marido, vivia uma vida pregressa, uma vida de prostituição, de infidelidade. Aí você imagina mais uma vez aquele menino andando com seu pai nas ruas de Samaria, e o povo para e pergunta: qual é o nome do teu filho, Oséias? E Oséias vai e responde: não mais meu povo. E alguém deveria indagar: não mais meu povo, por que desse nome? E Oséias olha para aquele homem, ou para aquela pessoa que perguntou: não mais meu povo, não mais meu filho, porque Israel não é mais o povo de Deus. Então, Israel não é mais o povo de Deus, já tinha se afastado, já tinha se desviado. E Gomer, ao dar a luz ao seu terceiro filho, possivelmente ela não vivia mais em casa, talvez ela já se envolvia com as prostituições de Samaria, talvez a sua vida ela já fosse dedicada a uma vida de prostituição profunda. E mesmo Oséias vendo aquele sofrimento, Oséias chega e compra um perfume para aquela pessoa que ele amava, compra algo para aquela pessoa que ele gostava, tudo que ela gostava ele vai e pega e entrega na mão daquele homem que possivelmente estava se prostituindo com ela. Mas ao receber um favor imerecido que Oséias dá, o que acontece com aquela mulher? Ela vai e dedica sua vida ainda mais a Baal, porque naquele momento ela estava tão perdida que tudo que ela recebia ela achava que vinha da mão de Baal. E elas começam a se consagrar a Baal, como a gente vê o povo fazer quando recebe uma bênção, recebe um favor imerecido, mas o povo, no lugar de se voltar e agradecer a Deus, e de glorificar a Deus pelo um bem, por algo recebido, o povo cada vez mais, quando recebe algo, eles usam para o mal, eles usam para o seu bel prazer, eles usam para se prostituir, e não agradece àquele a quem deveria ser agradecido, mas eles entregam a Baal e começam a fazer sacrifício e se prostituir ainda mais a Baal, como aquela mulher vinha fazendo. E após de tudo isso acontecer, possivelmente Oséias, na Samaria, fosse o homem mais conhecido depois do rei naquele local. Possivelmente Oséias era um homem que era conhecido por todos, e todos sabiam o que Oséias tinha passado, quão infiel foi o seu casamento, quão traído Oséias foi. E o profeta possivelmente devia se encontrar naquele momento abandonado, ridicularizado, humilhado diante de toda a situação que a sua vida vinha passando, diante das condições que sua mulher tinha botado sobre as suas costas, sobre o peso da prostituição. E certo dia, andando, Oséias vê uma mulher na rua da Samaria e ele fica perplexo, pasmo, e contempla uma cena inusitada. Uma mulher gasta, desnuda, sendo levada para ser vendida como escrava em um determinado local. E Oséias, ao observar aquela mulher, ele observa que aquela mulher era a sua esposa, aquela a quem ele tanto amava, aquele a quem ele tanto queria bem, aquela que mesmo diante de sua infidelidade, ele sempre o amou, sempre a perdoou, fazendo uma alusão a tudo que Deus faz com o seu povo. Mesmo diante da infidelidade do povo, Deus ama o povo, mesmo sabendo que o povo vai estar permanecendo infiel, Deus vai e resgata aquele povo, Deus lava aquele povo, Deus envia seu filho para purificar aquele povo. Mas essa é a cena que Oséias vê da sua mulher sendo vendida agora como escrava. E ele vai até ali onde estava acontecendo aquele leilão, e ele vê que as pessoas começavam a leiloar, e eu peço que os irmãos abram aí no capítulo 3, no verso 2, e vocês vão ver que um lance é dado. No capítulo 3, no verso 2, diz o seguinte: comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer de meio de cevada. Então nós vemos aqui uma cena, Deus comprando aquele povo infiel, Deus comprando na pessoa de Oséias, aquela igreja que sempre foi infiel, que sempre permaneceu infiel, e ele vai e resgata, mesmo sabendo de toda a humilhação que ele já havia passado com aquele povo, mas ele vai lá e resgata aquele povo. Oséias compra sua própria mulher, sendo ele a pessoa pública mais conhecida, como eu já tinha dito, tendo passado por várias humilhações, tendo visto aquela mulher deixar a sua casa, deixar os seus filhos e se entregar à prostituição
Oséias vai lá e resgata aquela mulher, demonstrando o amor de Deus, demonstrando a grandeza e demonstrando que Deus não vê o que nós fizemos ou o que nós somos, mas Ele vê o que tem dentro do nosso interior e Ele sabe que Ele pode transformar. E então, vendo aquele povo, Ele vai e resgata. Naquela situação, a nação toda ela deveria estar pensando que naquele momento, Oséias agora ele iria lavar a sua honra, porque comprou como escrava aquela que tanto fez sofrer. Mas não é isso que nós vemos que Deus faz com o seu povo, mesmo sabendo de toda humilhação, mesmo sabendo de toda infidelidade e prostituição do seu povo. Ele vai, pega aquela igreja, ele limpa o seu nome, ele limpa a nação, ele reconcilia Israel consigo. Então, ao vermos essa cena, nós podemos imaginar que Oséias, ao comprar a igreja de volta, ao comprar aquela mulher de volta, ele pega aquela mulher gasta nos seus braços e apertando no seu peito, ele ainda diz: eu te amo. Isso é o que Deus faz com a gente, mesmo vendo toda a impodrice do nosso coração, mesmo sabendo que nós somos infiel, o Senhor nos pega pelo braço, o Senhor nos aperta e o Senhor nos diz: eu te amo. Eu vou me desposar contigo em justiça e em amor. Eu vou limpar da boca esse nome de Baal. Eu vou me desposar contigo mais uma vez. E o profeta então que volta para a nação e diz assim: assim Israel, é que Deus te ama. É dessa forma que Deus te ama. Mesmo conhecendo a tua infidelidade, a tua impureza, o Senhor te ama a ponto de esquecer tudo o que tu fizeste com Ele, te perdoar, te limpar e te colocar de novo, limpo, em um altar. Que apesar da infidelidade, da desobediência, da apostasia, da idolatria, da corrupção do povo, é dessa forma que Deus nos ama. E essa foi a mensagem que a vida de Oséias queria trazer para aquele povo, que diante de tudo que ele já tinha feito para Deus, Deus ainda amava aquele povo e Deus ia restaurar aquele povo e Deus novamente iria trazer aquele povo, porque Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que diz: serei para Israel como orvalho, Israel vai florescer como o cedro do Líbano, eu mesmo curarei as tuas infidelidades, eu mesmo te amarei, eu mesmo te restaurarei, eu mesmo curarei as tuas feridas. Em 2 Coríntios 5,19, o Senhor nos diz o seguinte: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu convido os irmãos a abrirem lá no capítulo 14, onde tem o desfecho de toda essa história, de toda essa mensagem de Isaías, e nós vamos fazer essa leitura desse verso 14, do 1 ao 9, para nós fecharmos. Oséias 14, do 1 ao 9. Todos encontraram? Vamos ler em uma só voz, do verso 1 ao verso 9. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes: perdoa todas as iniquidades, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apertou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão,
serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como um cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Amém. Essa é a mensagem que Oséias traz para o seu povo, que mesmo diante de toda prostituição do seu povo, o Senhor é aquele que, vendo tudo isso, Ele limpa, Ele ama, e é aquele que nos chama a voltar para o Senhor, é aquele que nos chama a nos reconciliarmos com o Senhor, a vivermos uma vida devotada à palavra do Senhor, vivermos uma vida entregue ao Senhor. Então, independente de como esteja a nossa vida nessa manhã, o Senhor, Ele nos chama a nos reconciliarmos com Ele. O Senhor nos chama a voltarmos ao Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, a nos entregarmos ao nosso Deus. O Senhor ainda continua dizendo: eu te amo, meu povo. O Senhor ainda continua nos chamando a nos abraçar e nos limpar, e nos purificar. Então que nós possamos ficar com essa palavra nessa manhã, que nós possamos entender o propósito de Oséias para aquela geração e para a nossa geração, que é um Deus que perdoa tudo, é um Deus que ainda está chamando o seu povo para se reconciliar com Ele. Vamos orar nessa manhã, nos colocarmos de pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Santo Deus e Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, ó Pai, que é viva, que é verdadeira, ó Pai, que continua, ó Pai, a nos edificar, que continua a nos conduzir, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a compreender o teu querer, a compreender a tua vontade, a andarmos segundo os teus preceitos, ó Deus. Nos ajuda a vivermos a tua palavra, ó Pai, a colocarmos em prática tudo o que aprendemos de ti, ó Deus, e termos uma vida de santidade, a nos voltarmos a ti, ó Pai, não apenas no tempo da aflição, mas vivermos ao teu lado em todos os tempos, ó Deus. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado.